Vamos então continuar com o estudo do livro de Jesus para os que sofrem, escrito por Sebastião Clovis Tavares. E o capítulo 16, como viram o título há pouco, No Caminho de Emaús, aborda o tema das palavras que nós dizemos na nossa caminhada. E então o capítulo 16 diz o seguinte: Que falais um com o outro pelo caminho. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 17. Esta foi a pergunta de Jesus a 2 discípulos seus, na estrada de Emaús, quando Cleófas e o companheiro caminhavam para a pequena aldeia próxima de Jerusalém. Iam tristes, recordando os acontecimentos dolorosos da antevéspera no Calvário. Sobre Jesus conversavam, questionavam sobre os torturantes eventos da Semana Trágica. Que falavam Cleófas e o seu amigo? A narrativa evangélica não nos transcreve o conteúdo literal de suas conversações, mas nos garante que eles falavam sobre o Senhor que amavam, embora sem entendimento perfeito de sua obra e de seu poder. Tarde de domingo, Cristo já havia ressuscitado e eles ainda não sabiam. O Senhor estava ali, ao seu lado, mas os olhos deles não o puderam reconhecer. Para Cleófas e o companheiro, o caminhante desconhecido que se lhe juntara na estrada era não mais que um peregrino anónimo, um estranho que parecia desconhecer os lutuosos acontecimentos daquela Páscoa de dor e de sangue. Quando o Senhor ressuscitado, vencedor do ódio e da morte, se aproximou dos 2 discípulos, estes estavam conversando. Nobre era o tema de sua palavra, digno e espiritual o assunto que desenvolviam. E então aqui Clovis Tavares questiona-nos: sucede sempre assim conosco? Também nossa existência é uma estrada, que falamos um com o outro pelos caminhos da vida. Assemelham-se nossos diálogos ao dos caminheiros de Emaús? Sentem-se atraídos nossos corações quando exteriorizam seus sentimentos pela pessoa e pela causa daquele que nos ama desde o princípio? Quando em contacto com nossos amigos, nossos familiares ou desconhecidos, companheiros de jornada, são nossas cavaqueiras ou tertúlias assinaladas por espiritualidade, embora minguada, ou por cansativa vulgaridade? Preferimos assuntos elevados e dignos, ou somos tendentes a ultrajar corações e coisas do próximo com frieza e descaridade? Conduzimos nossos momentos de contacto verbal com o outro à palavra bondosa e edificante? Ou transformamos a hora da fraternidade e da alegria numa arena selvagem ou num tripúdio de agressividade a lembrarem os versos de Drummond? Lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Muitos dos nossos sofrimentos, que já estão conosco, ou vêm vindo, ou ainda fermentam distantes, têm seu nascedouro na invigilância ou no desamor de nossas palavras. Do mundo maior, Casimiro Cunha nos adverte: fiscaliza as palavrinhas. De humilde e pequena brasa começa a lavrar um incêndio que devora toda a casa. Palavras e palavrinhas que ferem ou desfiguram factos e vidas, palavras que mutilam dolorosamente a verdade, palavras que adoecem a alma e a alegria do próximo.
E de Cecília Meireles, Clóvis Tavares transcreve aqui 2 versos que são os seguintes: ai palavras, que estranha potência a vossa. E o autor conclui esta lição com as seguintes observações: não nos esqueçamos de que tudo isso é importante. O Senhor, Ele mesmo, nos ensinou em seu Evangelho divino: pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. O Cristo eterno, invisível ou irreconhecível, está ao nosso lado, como na estrada de Emaús, qual prometeu estar até à consumação dos séculos. Todavia, velando pelo nosso aperfeiçoamento moral e pela nossa felicidade futura, humildemente ainda pergunta a cada um de nós: que falais um com o outro pelo caminho? E como referi no início, este capítulo fala da importância das nossas palavras ao longo da nossa caminhada. A palavra é uma força poderosa, porque tudo o que falamos passou primeiro pela nossa mente, depois foi plasmado para o plano espiritual e, de seguida, atiramos para o universo quando produzimos as nossas palavras. Então, o que é que nós andamos a falar para as pessoas e para o universo? Reclamamos, criticamos sem fundamento, fazemos fofocas, sentimos ódio, raiva, etc. Dessa forma, o universo pega nessa energia e atira-a de volta para nós. É o processo natural e de lei divina. Por conta disso, acontecem coisas na nossa trajetória espiritual que não teriam necessidade de acontecer. Problemas e aflições que poderíamos ter evitado. Há palavras que ferem como uma espada, e tudo o que corta demora a fechar, e quando fecha, fica uma cicatriz. Porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme e a maldicência são para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que têm como contraveneno a caridade e a humildade. Já a palavra com fé traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Porque quando alguém nos diz alguma coisa que nos incentiva a melhorarmos, isso dá-nos força para seguirmos em frente. O mesmo acontece quando somos nós os incentivadores. Há palavras que curam, como um bálsamo. Toda a vez que nós usamos a palavra para sermos agradáveis, para transmitir simpatia, nós geramos simpatia à nossa volta. E essas são energias poderosíssimas. É um recurso que nós temos e que nem sempre usamos em favor da nossa saúde. Nós somos filhos de Deus. É preciso aprender a usar a palavra em termos de filhos de Deus. Primeiro devemos conter a nossa palavra. Depois devemos pensar, sentir, para então dizer o que é bom, o que é construtivo, o que é edificante. Para além das palavras, devemos também cuidar do nosso tom de voz, porque muitas vezes não é aquilo que dizemos, mas a forma como dizemos as coisas às pessoas. E isso magoa-as muitas vezes. Não o que dizemos, mas a maneira como dizemos as coisas. Allan Kardec disse: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então sejamos fortes, corajosos e amáveis, que tenhamos sempre uma palavra amiga para dizer, porque com certeza ela irá voltar para nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos auxilie a corrigir os nossos comportamentos, que nos auxilie a sermos pacientes, humildes,
caridosos e indulgentes para com o próximo. Que assim seja.